Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do professor Éder, do canal Saber Física. E a aula de hoje nós vamos ver translação de espelhos planos. Muito bem, vamos imaginar aqui um espelho na vertical, fazendo então 90 graus com esta reta de base, que é o nosso plano, a superfície. E o nosso espelho ele vai estar apontado a sua parte espelhada para a esquerda e as suas costas para a direita. Imaginemos nós um objeto aqui do lado esquerdo, gerando uma imagem do lado direito. Aqui eu tenho o objeto. E do lado direito eu tenho a imagem. Você sabe que a imagem está a uma distância que equivale do espelho, que equivale à distância do objeto ao espelho. Então aqui eu tenho uma distância x e do outro lado uma distância também x. Não é isso? Tá certo. Você já sabe fazer essas imagens, né? Não precisa a gente falar disso aqui agora, porque eu quero falar para você que se eu pegar esse espelho aqui na posição E1, o espelho na posição 1, e deslocar esse espelho para a direita, transladando ele, quer dizer, pegando ele por completo e deslocando ele da posição em que ele se encontra, a imagem também vai se deslocar. Mas eu quero saber que em relação ao deslocamento do espelho, como vai ficar o deslocamento da imagem? Vamos comparar o deslocamento do espelho com o deslocamento da imagem, fazendo o seguinte. Imagine agora o mesmo espelho. Eu vou colocar numa outra imagem para não ficar poluído o nosso desenho. Imagine o mesmo espelho que nós usamos na figura aqui nesse exemplo 1. Agora usando no exemplo 2. Esse mesmo espelho deslocado, se você observar, o espelho estava aqui, nesta posição. E agora eu desloquei esse espelho, vou chamar essa distância aqui de y. Pois bem, uma vez que eu desloquei esse espelho, o nosso objeto estando no mesmo lugar, vamos colocar o nosso objeto aqui. Esse é o nosso objeto. Ele está no mesmo lugar que ele estava antes. Observe bem, aqui nesta linha pontilhada. E do outro lado vai ser gerada uma imagem que tem que estar à mesma distância do objeto ao espelho, né? Então aqui agora eu vou colocar as pontilhadas um pouco para baixo aqui da superfície, só para traçar esta linha indicando a nova distância do objeto ao espelho. Essa nova distância do objeto ao espelho é x mais y. Você concorda comigo? Que do objeto ao espelho na posição anterior, na posição E1, é x, e da posição E1 até a nova posição, que eu vou chamar de E2, é y. Então, essa distância toda aqui, a nova distância do objeto ao espelho que transladou para a direita, vai ser x mais y. A imagem vai estar à mesma distância. Eu posso dizer mais ou menos aqui assim, não é isso? Será que já está simétrico? Vamos colocar essa imagem aqui. A nossa imagem, então, vai estar mais ou menos aqui, nessa posição. Opa, ficou um pouco estranho aqui, mas tudo bem. Você sabe que isso aqui é a nossa imagem. Aí, essa distância agora, da imagem ao objeto, é o mesmo x mais y. Mas eu vou colocar eu vou escrever essa distância aqui um pouco diferente. Se você observar, tem esse pedaço aqui, que já está me dizendo que é x, não é isso? É x. Mas a imagem estava aqui, nesta posição, que é muito bom você observar que esse pedaço todo aqui equivale ao x menos o y, não é isso? Então, olha, x vai da posição E1 até a imagem no quadro inicial, na posição
inicial. E depois que a imagem foi, o espelho foi deslocado, eu quero saber esse pedacinho aqui, né? Esse pedacinho seria o X, que vai daqui até aqui, descontando o Y. Ou seja, esse pedaço aqui é X menos Y. Agora, esse outro pedaço, que é o que nos importa aqui agora, é a distância da imagem, aliás, é o tanto que a imagem deslocou. A imagem não estava aqui, nesta posição, certo? Uma vez que o espelho deslocou Y, é nítido que a imagem deslocou um pouco mais do que Y. Então, esse deslocamento da imagem eu vou chamar de D. Muito bem. Agora, eu posso escrever da seguinte maneira. Que essa distância aqui do lado da imagem, todinha, é D mais o X menos Y. Você concorda comigo? Que, olha, daqui do espelho até o ponto em que a imagem se encontra, nós temos D mais X menos Y, que é a mesma coisa que X mais Y, que é a distância do espelho ao objeto. Então, eu posso igualar esses dois lados, porque são iguais mesmo, e vou escrever aqui, ó, X mais Y é a mesma coisa que D mais X menos Y. Esses dois X nós podemos isolar os dois, ou nós podemos eliminar os dois, porque eles têm o mesmo sinal, e um de um lado, outro do outro. E o Y negativo vem para o outro lado positivo, ficando o Y mais Y igual a D. Posso dizer então que D é igual a 2 vezes o Y. Agora vamos identificar os elementos dessa nossa pequena equação. Olha só. O D é o deslocamento da imagem. O Y é o deslocamento do espelho. Se o espelho deslocou Y, a imagem deslocou 2Y. Então, nós vamos dizer que para um deslocamento do espelho, nós temos o dobro do deslocamento da imagem. Se a imagem desloca o dobro do espelho, posso dizer que a velocidade da imagem é igual ao dobro da velocidade do deslocamento do espelho. Essa nova equação aqui também é importante para nós. Que a velocidade desloca com a imagem vai deslocar com a velocidade que equivale ao dobro da velocidade do espelho. Então essas duas equações aqui, elas servem para poder estudar a translação de espelhos planos. Você observa que se eu deslocar o espelho em um valor, a imagem será deslocada com o dobro desse valor. Isso aqui é geometria e você pode observar que é fácil de compreender isso. Então fica aqui mais uma videoaula. Um abraço do professor Éder e até o nosso próximo encontro.